Olha só, os editais de concurso cobram hoje em torno de 10, 15, 20 disciplinas diferentes. E é muito provável que em algum momento da sua jornada rumo à aprovação, você vai se deparar com matéria e você vai falar assim: gente, eu nunca vou conseguir aprender isso na minha vida. Essa matéria é muito difícil, né? Na verdade, não existe matérias muito difíceis. Por quê? Porque aquilo que é muito difícil para mim pode não ser muito difícil para você, né? As pessoas, elas têm experiências diferentes, afinidades diferentes, estilos aí diferentes de aprendizagem, né? No sentido de gostar mais de exatas, gostar mais de humanas, ter mais afinidade com uma matéria, por exemplo, mais relacionada com a parte social. Isso varia muito de pessoa para pessoa. E é óbvio que isso vai impactar o quê? Né? Nas minhas habilidades, naquilo que eu gosto mais, daquilo que eu tenho mais afinidade em fazer, em estudar. Então, é muito difícil que você consiga percorrer toda a jornada rumo à aprovação sem se deparar com pelo menos uma matéria que seja realmente muito desafiadora para você. No meu caso, né, foi contabilidade e economia. Foram as matérias mais difíceis que eu precisei estudar, que eu precisei aprender para conseguir ser aprovada no concurso, visto que a minha área é a área fiscal, tá certo? E eu não sei se você sabe há quanto tempo você me acompanha aqui, mas eu sou farmacêutica. Então, essas matérias estavam totalmente fora ali, né, do meu mundinho. E quando eu comecei a estudar essas disciplinas, eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir aprender isso na minha vida. Isso é complexo demais para mim, tá certo? Só que eu aprendi. Tanto é que eu fui aprovada em 3 concursos da área fiscal. Exerço hoje o cargo de auditora fiscal na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Então, eu consegui aprender e eu vou trazer para você no vídeo de hoje estratégias para que você também consiga aprender uma matéria que seja muito difícil, tá? Uma matéria muito difícil para você. E aí pode ser português, pode ser matemática, pode ser direito, pode ser informática, pode ser contabilidade, enfim, né? É aquela que está mais te desafiando nesse momento da sua preparação. A primeira coisa que você precisa entender é o quanto essa matéria é de fato importante para a sua aprovação. Por quê? Os concursos, apesar de cobrarem muitas disciplinas, se você olhar ali com calma, né? Se você buscar ali a distribuição de pontos entre cada uma dessas diferentes disciplinas, você vai perceber que isso varia muito. A gente tem matérias, por exemplo, que talvez sejam responsáveis aí por 20, 30% dos pontos da prova, enquanto outras são responsáveis, às vezes, por 5%, talvez até menos do que isso, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de sangue frio para entender o seguinte: nós somos capazes de aprender qualquer coisa. Basta que a gente esteja disposto a empregar tempo e energia nesse processo e que a gente utilize estratégias eficientes de aprendizado. Só que não é porque eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser que vale a pena aprender tudo. E aí eu preciso levar em consideração que existe um tempo, existe um gasto de energia que eu vou precisar empregar para aprender uma disciplina, e eu preciso avaliar qual é o custo-benefício disso, né? Porque às vezes não vale a pena, tá? Às vezes é melhor deixar aquela matéria de lado, focar em outras matérias que eu tenho mais afinidade, que têm um peso maior no meu concurso, que vão me gerar um retorno melhor, tá? Então é muito importante que me deparei com matéria que eu não sei, que eu estou tendo muita dificuldade para aprender. É importante que você vá lá no edital de concursos da área que você escolheu. É fundamental que você tenha uma área, né? Se você ainda não definiu a sua área, se você nem está entendendo o que eu estou falando aqui, esse negócio de área, assiste esse vídeo aqui, que vai aparecer aqui para você, ó, para você entender melhor e escolher uma área para chamar de sua, tá? E aí você vai o quê? Avaliar os editais dessa área para verificar o quanto que aquela matéria é de fato importante para o seu concurso, se vale realmente a pena investir tempo e energia para aprendê-la. Se sim, né? Se o seu caso é, por exemplo, igual ao meu, né, que precisava aprender contabilidade, contabilidade é uma matéria muito importante para a área fiscal, não tem jeito. Você vai realmente precisar se dedicar aí nesse processo. E aqui eu vou te dar algumas estratégias para isso, tá? A primeira coisa é troque o material. Avalie, experimente outros materiais.
A gente tem uma gama muito grande de materiais disponíveis para você estudar para concurso, né? Se você pegar, por exemplo, o direito constitucional, né? Deve ter pelo menos aí uns 200 professores diferentes que dão aula de direito constitucional, tá? E pode ser que o material que você esteja usando não seja o mais adequado para você. Eu não estou falando aqui que o material é ruim, tá? Pode ser que não. Pode ser que seja o melhor material, só que ele não é o melhor para você. Ele não é o mais adequado para o seu momento, para o seu grau de conhecimento daquela matéria. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo quando eu estudava para a área fiscal, né? Eu busquei informações de professores para direito tributário, que é uma matéria muito importante para a minha área também. E aí foi quase uma unanimidade de pessoas recomendando Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é um professor fenomenal, tá? Tem um conhecimento de direito tributário, assim, absurdo. Sabe tudo de direito tributário. E eu comprei, então, o livro do Ricardo Alexandre para estudar direito tributário na área fiscal. Qual que é o problema? O problema é que eu sou farmacêutica. E quando eu comecei a estudar direito, eu não sabia nem o que era caput. Eu precisava estudar direito com um dicionário do lado. Por quê? Porque eu nunca tinha estudado direito na vida. O mais perto que eu tinha chegado de direito era estudando as RDCs da Anvisa, né? Que são portarias, regulamentações específicas para a área de farmácia, que não tem juridiquês, não tem nada disso. E eu não conseguia entender direito tributário. Porque o Ricardo Alexandre, ele dá aula para juiz, ele dá aula para advogados, né? Então, assim, ele tem um linguajar muito mais rebuscado, ele já parte do pressuposto que você tenha uma base em direito, né? Que você saiba ali de direito constitucional, direito administrativo, que você entenda os termos jurídicos. E não era o meu caso naquele momento. Então, eu não conseguia aprender. Ficou muito difícil para mim. O que eu fiz? Eu simplesmente troquei o material. E aí eu encontrei, então, um curso do Cláudio Borba. O Cláudio Borba é uma simpatia em pessoa, tem uma excelente didática, é auditor na Cefaz Rio de Janeiro, e ele tinha uns esquemas, assim, que era um Borbinha, e ele começava bem no início mesmo, explicando o que era tributo, a diferença entre imposto e taxa, contribuição de melhoria, falava 50 mil vezes a definição de tributo, vinha fazendo desenhos e repetia muitas vezes a informação, ou seja, com o Borba, eu realmente consegui criar uma base para direito tributário e depois, aí sim, eu fui aprofundar com o livro do Ricardo Alexandre. Mas eu precisei primeiro de um material que fosse mais básico, tá? E isso, às vezes, pode acontecer para você. Imagina que você esteja, por exemplo, tendo muita dificuldade com estatística, tá? Nossa, eu não consigo entender. Às vezes até parece que eu entendo, mas na hora que eu vou resolver as questões eu erro tudo. Dá uma olhada se esse material ele realmente está no seu nível. Porque, por exemplo, quando um professor ele vai dar aula de estatística, ele está partindo do pressuposto que você já tem uma base em matemática básica. Que você sabe, por exemplo, extrair uma raiz quadrada, trabalhar com potência, que você sabe trabalhar com grandezas proporcionais, fazer uma regra de 3. E, às vezes, você não sabe fazer isso. E aí você até entende estatística, mas não consegue acertar as questões porque você não sabe fazer as operações. Então, você precisa primeiro de um professor que vai te ensinar a fazer essas operações, que vai revisar esse conteúdo com você, para depois você entrar nesse material de estatística, percebe? Então, cuidado, porque eu preciso avaliar o material para mim. O material ele não pode estar nem aquém do meu nível, se é material básico demais quando eu já estou lá na frente. E eu também não posso pegar um material que seja além do meu nível, que fale numa linguagem que eu ainda não tenho conhecimento para acompanhar. Então, a primeira coisa, se você está sofrendo muito com a matéria, testa outros materiais. Veja outras possibilidades, tá? A segunda coisa tenha paciência. O nosso conhecimento, ele acontece em gradientes. Você não vai começar a ter um contato com uma matéria nova agora e já vai dominar todo esse conteúdo. Não. Por quê? Porque você precisa formar uma base de conhecimento. Eu costumo dizer que a gente adquire conhecimento em progressão geométrica e não em progressão aritmética.
você vai ver que colocar as primeiras camadas de conhecimento de uma matéria completamente nova é muito mais difícil, né? Depois que você já formou a sua base, os outros conhecimentos eles vão sendo colocados muito mais rapidamente. Eu vejo, por exemplo, a questão do direito. Eu falo para você que quando eu comecei a estudar, eu tinha que ficar com o dicionário do lado, porque eu não conhecia termos básicos ali que eram comuns, que os professores falavam como se todo mundo dominasse aquele linguajar. Depois que eu peguei essa ideia geral, depois que eu tive esse primeiro contato, ficou muito mais fácil para mim. Depois disso, eu estudei tributário, civil, penal, empresarial, e as coisas fluíram muito mais fácil. Mas no começo, até eu ter esse domínio, né, até eu conhecer esse vocabulário, até eu pegar as primeiras noções da matéria, demorou mais tempo, tá? Então, tenha paciência, porque o processo, no início, ele é mais arrastado, ele vai ser mais difícil. Por quê? Porque você está construindo a sua base, uma matéria que você não viu ainda. Nossa, Ju, mas eu tenho muita dificuldade em português. E eu já vi português antes. Eu já estudei português desde o ensino fundamental. Tudo bem. Às vezes você estudou desde o ensino fundamental, mas não formou uma base. E aí o que acontece? Se você não tem uma base, principalmente de português e matemática, se a sua base nessas duas matérias é fraca, você provavelmente não vai conseguir acompanhar um material de concurso. Porque o material de concurso, ele parte do pressuposto que você já tem uma base formada, tanto de português quanto de matemática. E que o seu objetivo ali é dar uma recordada e aprofundar um pouco mais. Se essa base ela não está bem formada, você vai primeiro precisar construir essa base para depois conseguir acompanhar por um material de concurso. Bom, o que eu posso fazer, então, para formar minha base em português e matemática? A gente tem excelentes materiais aí com esse objetivo, tá? Então, por exemplo, no caso de matemática, a gente tem a Escola de Exatas do Guilherme Neves, que inclusive tem um curso que chama, lá dentro, né, da Escola de Exatas, que chama Alfabetização em Matemática. Ele vai te ensinar a multiplicar, ele vai te ensinar a dividir, ele vai te ensinar a extrair uma raiz quadrada, a elevar uma potência, tá? Então, é importante construir essa base primeiro, para depois migrar para um material que seja específico para concurso. Português é a mesma coisa. A gente tem cursos extensivos aí da Adriana Figueiredo, da Flávia Rita, do Décio Terror, né? Você pode também tentar fazer um Kumon, né? Kumon é muito legal. Você faz um teste ali de nivelamento, ele vai ver qual que é o seu nível de português e matemática, e aí você vai começar ali do seu nível e vai aumentando ali, né, a complexidade dos conhecimentos para que você consiga, então, formar essa base. É muito legal, porque como você consegue ir no seu ritmo, tá? Então, vale a pena, não é só para criança, vale a pena principalmente para aquelas pessoas que têm essa deficiência em português e matemática, porque dificilmente você vai conseguir suprir essa deficiência com aulas de concurso público, com material de concurso público, tá? A outra coisa que é muito importante você vai precisar ter um contato mais frequente com essas matérias. Eu tive muita dificuldade com contabilidade. Contabilidade é uma matéria muito importante, né? Ela cai em todos os concursos da área fiscal, sempre com peso alto. Às vezes ela é até tema para a prova discursiva. Então não dava simplesmente para deixar a contabilidade de lado. E eu sabia que eu ia precisar aprender e eu tinha muita dificuldade. O que eu fiz? Eu estudava contabilidade todos os dias. Então, contabilidade aparecia no meu ciclo de estudos todos os dias e era sempre a primeira matéria. Então, se você tem muita dificuldade com uma disciplina, se essa disciplina ela é muito importante no seu concurso, você vai precisar ter um contato mais frequente com ela. Coloca essa disciplina para você estudar naqueles momentos em que você tem uma concentração maior. Não vai deixar para estudar no final do dia, quando você já está cansado, sem paciência. Não, coloca ela para ser a matéria que você vai estudar primeiro. Quando você está com energia lá em cima, com a concentração lá em cima também. Estuda todos os dias. Estuda pouco tempo, porque normalmente, quando eu tenho dificuldade com matéria, é uma matéria também que eu não tenho muita afinidade. Eu costumo dizer que eu não sei se eu não gosto da matéria e por isso eu não aprendo, tenho dificuldade, ou se eu não aprendo e tenho dificuldade porque eu não gosto, né? Mas as duas coisas, a afinidade e a facilidade, elas andam juntas, tá? Isso é com certeza. Então, assim, não adianta querer estudar, por exemplo, num dia, 5 horas daquela matéria.
porque você vai ficar extremamente cansado, vai desgastar muito você. Então, faça sessões curtas, sessões de 1 hora, né, 30 minutos, 5 de intervalo mais 30 minutos, mas estude essa matéria todos os dias. Todos os dias. Uma outra coisa as revisões dessa matéria, elas vão precisar ser mais frequentes no início, tá? Então, se você revisa aí, por exemplo, normalmente a cada 3 PDFs, né, e aí você faz uma revisão, para matérias que você tem mais dificuldade, principalmente no início, é interessante revisar cada um PDF. Estudou um assunto, revisa. Estudou outro assunto, revisa os 2 últimos. Estudou mais um assunto, revisa os 3. Estudou mais um assunto, revisa os 4. E assim sucessivamente. Quanto mais você vai fazendo revisões, mais você vai fortalecendo aquela informação que está lá na sua memória de longo prazo, né? O processo de revisão, ele envolve uma etapa de recuperação dessa informação. E quando você faz esse processo de recuperação da informação, trabalha essa informação novamente, você vai o quê? Fortalecendo essa informação lá na memória de longo prazo. E aí você vai melhorando a questão do aprendizado dessas matérias, tá? Então, não se desespere. Todo mundo vai encontrar matérias onde vai ter mais dificuldade, vai passar um pouco mais de aperto, mas é extremamente possível aprendê-las. Não desista de um concurso, não desista de um cargo por causa de uma matéria específica, tá? Mas saiba estudar de forma estratégica, de forma eficiente essa disciplina. Como? Avaliando a questão do material, experimentando novas possibilidades, estudando essa matéria com mais frequência, né? Colocando essa matéria, por exemplo, todos os dias no seu ciclo de estudos, em sessões mais curtas, sessões de 1 hora, revisando com mais frequência essa disciplina, tá? E a outra coisa, resolva o máximo de questões que você puder, né? Principalmente nas revisões. Para quê? Para ajudar na consolidação dessas informações. Eu tenho certeza que você vai conseguir tirar de letra qualquer uma das disciplinas que estejam te desafiando. A gente se encontra no próximo vídeo.